Dia das Crianças chegando e criança gosta mesmo é de brincar. E é por isso que a Me Too e a Alô Bebê trazem hoje aqui esse assunto, como funciona a brincadeira com gêmeos. Afinal, se ter gêmeos ou múltiplos é diferente, tem diferença no brincar, meninas? Como que nós devemos lidar, às vezes, nas situações de competição? Ou de que forma nós devemos estimular os gêmeos? Afinal de contas, eles sempre têm um ao outro. Então, o que nós temos aqui hoje? Bom, para responder essas perguntas e trazer muito mais informação, a gente convidou a Andrea Grinder, especialista em infância, adolescência e adulto e também especialista em atendimento a casais e famílias, para nos ajudar a responder isso. A Andrea também é mãe de gêmeos, do Benjamin e da Gabriela, que tem 4 anos e 10 meses. Então, Deia, a gente sabe que a interação dos pais com as crianças é super importante para o desenvolvimento. O brincar, as brincadeiras, os brinquedos também são importantes. Explica para nós como é que funciona isso em cada etapa de desenvolvimento deles. Sim, são super importantes e eu acho que para a gente poder pensar nos brinquedos, a gente tem que poder pensar nos marcos do desenvolvimento. Então, se a gente for pensar na primeira infância, que a gente considera em torno de 0 a 6 anos de idade, a gente tem marcos em cada fase do desenvolvimento. A gente sabe que isso não acontece assim certinho, né? Então, com 1 ano vai acontecer tal coisa, com 2 anos tal coisa, vai tudo acontecendo meio junto e também a gente não pode esquecer que cada criança tem o seu ritmo. Isso é bem importante de falar, né, André? Porque a gente nota muito que com gêmeos, nós mesmos já comparamos entre eles o desenvolvimento deles, né? Então as pessoas que estão à volta também comparam. Então nós temos que cuidar e saber justamente o que tu falaste agora, que cada criança é um. E cada um tem seu tempo e tudo bem. Isso. Então, ali em torno do primeiro ano de vida, né, das crianças, a criança, o bebê, começa a ter a noção de eu, né? Começa a se separar da mãe, né? Então vai ter a aquisição, a experiência através dos sentidos e também a questão do paladar, né? Então a introdução alimentar, se a gente também faz isso de uma forma lúdica, também é uma forma de brincar e uma forma de explorar, né? E os sentidos, né? As cores, a textura, né? Então brinquedos que tem isso são muito interessantes para essa fase do desenvolvimento. Ali por volta dos 2 anos de idade, o bebê vai fazer a aquisição da marcha e a aquisição da fala. Então, a aquisição da marcha, com o desenvolvimento do caminhar, vai querer muito explorar as coisas, né? Então, baldinhos, pracinha, areia, água, né? Bola, né? Isso tudo vai ser muito útil para o desenvolvimento da criança, para o brincar da criança nessa fase. Andréia, voltando um pouco agora ali na primeira fase, eu senti que os meus gostavam muito dos brinquedos de encaixar, ver o que entrava uma coisa dentro do outro, de outra coisa, então isso, a atenção deles ficava muito nesse momento, eu achava bem interessante e isso faz parte desse momento, né? Sim, com certeza, tudo que é exploratório vai ser muito interessante, muito útil nesse momento. Muito mais do que aqueles brinquedos que trazem tudo ao mesmo tempo. Sim, porque mesmo que a gente vá usar um brinquedo que tem muita coisa, é interessante a gente poder mostrar cada coisa, né, ali para a criança, para o bebê, mostrar como é que funciona, né? E como nós pais nos emocionamos muito, né? Eu tenho agora nessa fase, me lembrei muito da Isabela, quando ela conseguiu colocar um quadradinho dentro de uma girafa, assim, sabe, sozinha e caiu, aquilo foi tão emocionante para mim. E claro que nesse momento eu pensei, o Gabriel não fez isso, né? Mas então eu sempre tinha que estar me controlando, tudo bem que ele não fez isso, mas eu valorizar o que ela já fez, né? Sim. Eu acho que a gente tem que cuidar muito isso com gêmeos. Sim, com certeza. Ali por volta dos 3 anos de idade tem uma outra aquisição importante que é esperado, que é o controle esfincteriano, né? Então, poder tirar as fraldas é um marco, porque a gente não tem mais bebê em casa quando isso acontece, né? Então, aí virou criança, né? Então, as crianças ganham mais autonomia através disso, né?
E aí, consequentemente, também começa a acontecer mais fortemente a questão da socialização. Muitas vezes, nesse momento, as crianças que ainda não foram para a escola, agora então entram na escola, né, e começam a conviver com outras crianças, enfim, né, tem toda a questão da adaptação escolar. Então, panelinhas, boneca, né, a massinha de modelar, para trabalhar, começa também a trabalhar um pouco mais a motricidade fina, né, isso tudo é muito válido nesse período, nesse momento do desenvolvimento. Nesse momento também é importante falar que, né, que eles entram realmente na fase escolar, quem ainda não estava, né, pré-escolar no caso, de que os gêmeos sempre têm um ao outro, principalmente nessa fase que entra na escola. Então eles, com certeza, no início eles brincam entre eles, e o que é normal, né? Brincar entre eles, e cabe ao professor não estimular também que a rede dos dois se abra um pouco mais, mas essa fase a gente já nota muito como eles têm um ao outro. Sim, com certeza, né? São parceiros, né? E já tem uma construção lá desde o começo, né? Que aparece mais fortemente também aí, né? Uma dica bacana que me deram quando os guris entraram na escola foi na hora da disputa dos brinquedos, ensiná-los a tentar resolver por eles mesmos, né? Já adquiriram a linguagem, já conseguem se manifestar de algumas formas. Então, primeiro, tentar resolver entre eles. Se não conseguir, ok, então vai chamar um adulto, vai pedir ajuda da professora. Mas isso foi muito importante lá em casa, sabe? Quando eles conseguiram fazer isso, e até hoje eu noto que eles tentam primeiro resolver e depois então buscar uma ajuda. Tentam, né? Às vezes acertam, às vezes não. Sim, mas a própria tentativa já é uma experiência, né? Ali por volta dos 4 anos de idade, então, é o ápice, né, da fantasia versus a realidade, né? Então, eles acreditam, né, na coisa mágica, então tem as princesas, os super-heróis, né? E realmente eles incorporam isso também como uma forma de elaboração de conflitos e tentativa de resolução, né, de questões, de problemas, de amadurecimento, enfim, né? Os meus estão muito nessa fase agora, então o Benjamin tá assim, cada dia ele incorpora um super-herói, assim, um personagem, a Gabi também, e quer se vestir. Hoje é a princesa Elsa, no outro dia é a Rapunzel, né? E ela faz os trejeitos de cada personagem, assim, sim, é muito lindo de ver, muito legal. E nessa fase também, né, que a gente percebe que como os desenhos e os filmes nos trazem muita informação, né? Que a gente não percebe, talvez, enquanto adulto, e aí a gente vai trazendo toda essa lembrança da infância e quanto de informação tem em cada filme. E o que nós queremos trazer para os nossos filhos, de que forma nós vamos educá-los com essas informações, né? Nessa fase. Sim, os filmes, as histórias, né, dos livros infantis, eles trazem sempre um conflito dentro do desenvolvimento, né? E por isso que quando a gente também percebe que as crianças estão muito interessadas numa determinada história, é interessante a gente tentar ver qual é o significado dessa história, né? Para poder ver se isso tem alguma coisa também que tá ali no momento de vida dela, né? Que ela tá ou com dificuldade, ou tá elaborando, né? Eu tenho um caso bem legal para contar também. Por exemplo, meu filho Gabriel, ele tem alguns medos e a forma de demonstrar que ele tem medo é trazendo o medo para ele. Por exemplo, ele ama cobra. Ele quer cobra, ele pede de presente cobras de diferentes jeitos, só que no fundo, o que ele sente? Ele sente muito medo por cobra. Então, aproximando é uma reação dele que eu acho muito legal, assim, eu consegui entender, né, dessa forma que ele gosta tanto de cobra que na verdade o medo dele é a cobra, né? Acho que isso acontece bastante. Isso. E agora tu tá falando isso, me lembrei também de uma situação do meu filho, que ele tá num momento que ele tá com medo do escuro. Então, quando ele tem que ou se deslocar no escuro ou para ir acender uma luz, alguma coisa assim, ele chama um personagem, né? E aí, pra ajudar ele, isso, né? E aí, lá por volta dos 5 anos de idade, as crianças começam a demonstrar um interesse maior pelo mundo dos adultos. Então, eles gostam muito assim de serem os ajudantes, né? De serem mais colaborativos, aquele período assim mais agitado, né? Das maiores aquisições já dá uma acalmada,
né? Então, assim, os filmes, né? As histórias, né? Os jogos começam a ganhar uma importância grande pela questão das regras, né? Que já estão mais claras também para as crianças nessa idade, o que pode, o que não pode, né? O que é legal fazer, o que não é legal fazer, né? A coisa da competição também, né? Então é legal através dos jogos trabalhar isso, né? Sabe que lá em casa tem um exemplo da competição. A minha menina sempre foi muito competitiva, então às vezes ela não sabia lidar muito com a competição no jogo, de perder e tal. Sempre discutiam entre eles. Eu acho muito importante ela ter essa parte, né, de perder e saber perder. Todos nós precisamos disso, aprender isso. Mas ao mesmo tempo eu via que muito daqueles jogos não estava sendo legal lá em casa. Eu acho que de vez em quando sim. Então, às vezes até trocar por uma estratégia de que forma aquele jogo que acirra muito mais a competição pode trazer o bem pra gente. Né? Eu vejo talvez algum outro jeito de jogar também aquele jogo. Não que a gente deva defender e passar a mão na cabeça e mostrar que se deve perder, mas trazer sempre isso, sempre essa parte também não é legal. Então, através dos jogos, talvez também ver uma maneira de como que nós podemos fazer com que essa competição se transforme em colaboração entre os gêmeos. Com certeza. E os jogos, eles também não precisam necessariamente acontecerem com as regras que vêm lá no jogo. A gente também pode criar regras, né? Desde que elas sejam cumpridas. E tem uma coisa que eu acho importante também, já que a gente está falando de jogos e observação. Quando a gente está falando de gêmeos, o brincar e tu observar o teu filho brincando é uma forma de a gente entender como eles funcionam. Impressionante isso. Observar. Eu brinco de um jeito com o Martinho, eu brinco de outro jeito com o Franco e eles me trazem coisas totalmente diferentes um ao outro, né? O que chama mais atenção num não chama pro outro, enfim. Eu acho que a gente, como pais de gêmeos, de múltiplos, enfim, a gente tem que fazer esse exercício, na verdade, de brincar não sempre junto, tudo misturado, mas ter esse momento com cada um para poder entendê-los também. Aliás, na Me Too nós já recebemos algumas mensagens com mães se sentindo culpadas, né, por terem tantas tarefas fora, cuidar, brincar com os gêmeos, de não estar tanto brincando com os filhos, mas que ao mesmo tempo eles estão ali se completando. Então a mensagem que a gente passa para essa mãe é tudo bem, sabe? Tira 5 minutos, fica com eles, pode fazer suas tarefas. Tá funcionando na tua casa assim? Então tá ótimo, continua assim. Tira um tempo de qualidade, né? Isso, exatamente. Ficar brincando sem estar ali, de fato. Pensando nas coisas que tem que fazer, né? Claro, eu sempre costumo dizer pros pais dos meus pacientes no consultório que o que importa não é quanto tempo pode ficar ao longo de uma semana, mas que quando puder estar, que esteja de verdade. De verdade, né? Aqui Porque agora, né? as crianças deixa o celular, né? Então, pode ser 15 minutos por dia no final do dia, quando se encontraram, depois, né, da escola, depois do trabalho, né? Mas aquele momento vai valer ouro. Acho muito legal, assim. Né? E outra coisa que eu li estudando, tá, para ser mãe, essas coisas que a gente aprende, assim, que chama atenção. Duas coisas. Primeira coisa, assim, que as crianças elas não aprendem por ironia. Então, quando tu quer explicar uma coisa, tentar e tal, muito mais tu tem que falar a real do que quer e não tentar ironizar e tal, enfim, só uma parte. Mas sobre o brincar, que às vezes tu programa uma brincadeira inteira de um jeito, sei lá, tu pensa, tá final de semana, tá chovendo, tu compra ali algumas coisas pra fazer uma brincadeira e a brincadeira toma outro rumo, mas por conta da criança. E aquilo não é como tu planejou, mas ok, é muito mais produtivo tu deixar a brincadeira tomar do jeito dela, né? Tomar a via que ela tá entendendo e conseguindo construir, do que a gente naquela forma como tu pensou, idealizou. Então a criança dá o tom da brincadeira e os adultos poderem respeitar isso também. Lá por volta dos 6 anos de idade, então, os interesses vão estar muito mais intelectualizados, porque vem o momento da alfabetização, né? Então a criança vai estar muito mais preocupada, né, em aprender ali a leitura, a escrita, a fazer as coisas com capricho, né? Mas a gente também tem que cuidar muito ao nível de exigência nesse momento, que é muito importante ficar atento para isso, né? Porque às vezes as crianças tendem a se comparar, às vezes os pais tendem a comparar não só um gêmeo ao outro, né?
Vanessa, como tu estava falando, mas também com relação às outras crianças, né? E é muito importante nessa fase, nesse momento, a gente respeitar o momento de cada um. Nós pais também, sabendo que um vai se desenvolver primeiro que o outro e tá tudo bem, a gente tem que demonstrar, né, aquilo que enfatizar como tá sendo legal o filho que aprendeu, o filho que não aprendeu, não dizer que não aprendeu ainda, mas sim valorizar outras coisas que ele com certeza faz antes também no ano, né, enfim. Mas a gente tá sempre no meio da gangorra, né? E o que é importante é que não é quem faz primeiro, né? Mas sim que os dois consigam fazer cada um do seu jeito, né? Sim. E até pros dois têm que aceitar isso, né? No meu caso foi um pouco mais complicado ali. Eu uso muito essa frase em casa, assim, com os meus, né? Eu digo, quando tem alguma situação, né, de comparação, enfim, que eles estão brigando, estão disputando, eu digo cada um do seu jeito, né? E aí teve um outro dia que foi muito engraçado também, que eu tava falando alguma coisa pra eles que era pra ser de tal maneira, porque senão não ia dar certo, alguma coisa assim. Acho que até foi o dia que a gente tava fazendo uma receita. E aí o Benjamin olhou pra mim e falou, cada um do seu jeito, mamãe. Então tá, então cada um do seu jeito. Já entendeu direitinho, né? Meninas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Na hora de presentear os gêmeos, tá? Na MeToo nós já recebemos, inclusive, perguntas de quem foi presentear os gêmeos e não sabia o que fazer. Se é um presente para cada um ou pode ser um presente para os dois? Como é que funciona na casa de vocês ou quando perguntam para vocês? Assim, qual é a opinião de vocês sobre isso? Bom, na minha casa já funcionou as duas formas. Presentes iguais para os dois, presentes diferentes para os dois, na verdade as três formas então, e presente junto. E ok, um jogo assim, até pelo valor, né, mais caro, mais dispendioso, enfim, dá um jogo só. Super funciona, eles sabem que eles vão jogar juntos, né, e acho que é uma forma legal de a gente exercitar essa colaboração e a competição saudável, enfim. E também já pediram, já teve momentos em que ganharam um brinquedo para cada um, e eu acho super importante também cada um ter as suas coisas, né, enfim, isso é básico para famílias de gêmeos. Eu acho que é importante, assim, desde o início a gente, né, tem uma situação diferente de ter mais de um bebê em casa. Eu acho que é interessante que a gente possa oferecer, né, os brinquedos que são interessantes para essas aquisições do desenvolvimento serem, né, adquiridas, que eles possam ser complementares, né? Então, se a gente está falando lá do bebê, né? E a gente entende que é importante explorar as cores, as formas, as texturas. Só quem sabe dá para um bebê um com textura, dá para outro bebê com cor, né? E que eles possam ir explorando cada um na sua individualidade, mas que eles também possam explorar juntos e que eles possam trocar, né? E acho que isso vale para todas as idades, né? É importante sim, né, respeitar os interesses de cada um, as manifestações que na medida que eles vão crescendo, eles vão dizendo, né, e a gente poder presentear dessa forma, mas também penso que é importante que eles tenham brinquedos em conjunto para aprender a dividir, para aprender a socializar, para essa aquisição toda do desenvolvimento ficar completa, né? Como é que é na minha casa? Na minha casa, então, assim, a gente sempre procurou ter dois de cada coisa, né? Que eles pudessem se completar. E agora, como eu tenho menino e menina, tá muito claro, assim, essa diferença, né? Então, um quer bola, outro quer boneca. Então a gente também procura atender isso, mas eles têm muitos brinquedos em conjunto, né? E a gente faz questão de nomear, e eu acho que isso também é importante, né? Nomear, este é para ti, este é para ti, este é para os dois, né? Então eu acho que o que a gente chega aqui à conclusão é que agir de forma mais natural possível, né? Então pode ser para um para os dois, pode ser um para cada um que se completem, pode ser cada um respeitando a individualidade dos outros, desde que seja de uma forma super natural. Acho que é isso. Isso, e desde que a gente possa deixar isso claro para as crianças, sim, eu acho que é o mais importante, sim, né? Para eles poderem experimentar essa sensação de apropriação, né? Ou de uma forma conjunta ou de uma forma individual. Nós da MeToo e da Alô Bebê queremos agradecer a Andrea Grimber por tantas informações compartilhadas e lembrá-los que lá nas lojas Alô Bebê tem muitas opções de presente para esse Dia das Crianças.
Eu que agradeço a oportunidade e quero desejar um feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças!